Oi, bem-vindos para mais uma aula da Locali. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Okumura, sou uma das fundadoras da Locali, uma empresa que surgiu para ajudar empreendedores de marcas locais a terem mais sucesso nos supermercados brasileiros através de conhecimento, educação, mentorias e consultorias. Na nossa aula de hoje, a gente vai abordar o seguinte tema, que são os desafios que as marcas locais enfrentam ao venderem seus produtos para os supermercados. E por que esse tema é importante? Porque é importante você entender os principais desafios e aprender a como superá-los, né? Então, eu vou numerar aqui três desafios que eu vejo das pequenas marcas, das marcas locais, da pequena indústria brasileira, que eu acompanho no dia a dia e sei que são desafios importantes de ter em mente. O primeiro é a concorrência. O fato no Brasil hoje são mais de 18 mil itens lançados todos os anos no varejo brasileiro. E aí, no varejo, estou falando tanto de supermercados, varejo alimentar, quanto do farma. 18 mil itens. Isso significa que tem inovações, grandes inovações, mas também tem variações de tamanho, variações de sabores, enfim. Mas são 18 mil itens, porque o varejo brasileiro precisa de novidades. Os consumidores gostam de novidade e as grandes empresas sabem disso. E as grandes empresas dominam boa parte desses lançamentos porque elas lançam centenas de novos produtos todos os anos e faz parte da dinâmica do varejo brasileiro reciclar novidades. Então, a gente tem produtos que começam a aparecer por um tempo, são substituídos por outros, e assim é a dinâmica do varejo, assim é a dinâmica das indústrias também. Então, quando a gente, pequena indústria, entra nesse mercado, a gente precisa estar ciente de que a concorrência existe e, portanto, a gente precisa encontrar maneiras de se diferenciar para chamar a atenção do varejo e poder ter uma chance nesse mercado. Então, a primeira coisa, né, do desafio da concorrência é a gente trabalhar na diferenciação, tá? O segundo ponto para a gente pensar no varejo são os custos do varejo. O custo do varejo, o que significa? Quando você vende para o varejo, tem algumas questões que a própria dinâmica da negociação do varejo exige. Então, por exemplo, as negociações exigem de vez em quando descontos comerciais, bonificações, enxovais, eh, descontos logísticos, o fato de você ter que contratar uma promotoria de vendas, por exemplo, para atuar na execução do varejo. Tudo isso são custos, né? Que o varejo exige são casos específicos, né, dos custos que eu chamo dos custos do varejo. Mas não se iludam, porque por exemplo, quando você opera num canal online, você também tem os custos de operar no canal online, certo? Você precisa fazer mídia social, você precisa investir em tráfego pago. Então, cada canal tem o seu custo de servir, que a gente chama. Então, o varejo tem os seus custos de servir. Por que que é importante você saber isso? Porque para operar no varejo, é super essencial que você tenha margem. Não adianta você, por exemplo, quando você vai para o varejo, o seu custo já é tão alto que ele não consegue ter margem, e você também não consegue ter margem, para o seu preço ficar um preço acessível para o consumidor. Tem muitos empresários, empreendedores, que quando a gente faz mentoria aqui na Locale, eles falam, Leila, não tenho margem para pagar uma promotoria de vendas. E aí a gente questiona, será que é a hora de você ir para o varejo, para os supermercados, ou lidar com empórios menores, que têm um custo de servir menor, nessa fase da sua etapa de crescimento. Então, não é dizer que o varejo custa caro, né? Eu acho que todos os canais têm um custo. O que eu quero dizer aqui é, esteja ciente de que existe um custo de servir o varejo, é um obstáculo, sim, para as pequenas marcas, e para isso trabalhe muito bem as margens dos seus produtos, tá? Marcas que conseguem ter um custo de produção pequeno, né? E vender a um preço mais premium no supermercado, e essa margem que você ganha, você não só remunera, né? Paga os seus custos de produção, mas também paga os custos de investir em ações de marketing, investir em ações de trade, de investir, né, em negociações com os supermercados. Então, isso é importante. E o terceiro ponto, desafio que eu vejo muito das marcas, é trabalhar o giro do produto. Muita gente acredita que, eu vendo para o varejo se responsabiliza pela venda do meu produto. Não é nada assim.
quando você vende para o varejo, você está fazendo uma parceria com o varejo e você precisa fazer essa relação, né, trabalhar com o varejo para vender o seu produto, que é o giro que a gente fala. E isso exige dedicação, exige estratégia, exige investimento. Então, quando a gente pensa numa pequena empresa indo para o varejo, eu citaria esses três principais obstáculos para você ter ciência. Então, o primeiro é a concorrência que você vai enfrentar, o segundo são os custos do varejo, e o terceiro é essa preocupação e necessidade de se trabalhar o giro do produto na gôndola, tá? O que que a gente vê? Eu falo das dificuldades, né? Mas o que a gente tem visto, ainda bem, é que muitas marcas das pequenas indústrias brasileiras estão conseguindo sim chegar nos supermercados. E a gente tem muitos exemplos aqui na nossa comunidade da Locale. Ainda bem, e espero que a gente construa ainda mais cases de sucesso, mas é uma ótima notícia. Então, o varejo ele tem dado maior abertura para as marcas das pequenas empresas, principalmente porque a pequena indústria tem inovado muito mais no mercado e isso tem atraído a atenção dos compradores do varejo. Então, essa é uma boa notícia. E a gente estuda muito o que tem dado certo, o que não tem dado certo, porque eu acredito que não existe uma fórmula mágica, mas existe um método, uma maneira de a gente pensar em estruturação do negócio para que você tenha mais chances de sucesso nos supermercados. E a Locale, criamos no nosso método Locale, que consiste em quatro pilares. Vou falar eles para vocês, mas ao longo das aulas aí vou trazendo mais detalhes sobre eles. Então, o método da Locale consiste em quatro grandes pilares que toda marca local deve considerar e construir esses pilares, fortalecer esses pilares para ter sucesso no longo prazo nos supermercados. O primeiro é o produto diferenciado e relevante, que é essa proposta de valor. É você conseguir não só ter um ótimo produto, mas saber como comunicar os diferenciais do seu produto e mais, como fazer com que os consumidores valorizem o que você está oferecendo para o mercado. Então, esse é o primeiro pilar de trabalhar essa proposta de valor, de ter um produto realmente diferenciado e relevante. O segundo pilar são as vendas estratégicas, porque eu acho fundamental para uma pequena indústria que quer crescer nos supermercados que entenda a dinâmica, não só de negociação, mas a dinâmica de negociação, prospecção e como funciona o varejo brasileiro. Então, as vendas estratégicas, para mim, consistem em saber negociar, mas também saber escolher muito bem como você vai fazer essa prospecção e esse crescimento para que não seja um crescimento desordenado, que só consuma capital e recursos financeiros e não traga retorno, lucro para sua empresa. O terceiro pilar é giro do produto, que a gente já comentou que é uma grande barreira. Fundamental a gente trabalhar a execução no ponto de venda e também geração de demanda, porque o produto ele não gira só estando na gôndola. É essencial que a gente faça com que consumidores conheçam a marca dentro da loja e fora da loja, para que esse giro realmente aconteça. E o quarto importante pilar também é a construção de marcas memoráveis. Porque bens de consumo, gente, por mais que você compre, sei lá, vamos falar de comprar uma massa, né, de para fazer macarrão. Você tem uma marca favorita, né? Que não é só pela qualidade, mas pela identificação com a marca. Então, quando a gente compra um produto, a gente compra pelo produto em si, pela qualidade do produto, mas também pela identificação com a marca daquele produto. Então, construir marcas, mesmo que no longo prazo, devagarzinho, e a gente ensina como fazer isso como pequena indústria, sem ter grandes necessidades de investimento de dinheiro, né, em propaganda e tudo mais, é possível, gente, e é extremamente importante para o longo prazo da empresa. Então, no nosso método Locale, a gente acredita nesses quatro pilares importantes e a gente ensina isso na nossa trilha de sucesso no varejo, que é o nosso curso online que está disponível para você, se você quiser conhecer agora os quatro pilares e entender como fortalecer a sua indústria. Em cada um deles, a gente ensina tudo isso dentro do curso da Trilha de Sucesso no Varejo e nas aulas aqui do YouTube também vou trazer pinceladas do nosso método e exemplos para ajudar você nessa jornada. Então, o nosso recado nessa primeira aula é: existem sim barreiras que você precisa estar muito ciente, que existem barreiras sim, e que existe formas
de construir e fortalecer o seu negócio para conseguir superar essas barreiras. E felizmente a gente está vendo muita marca aqui da nossa comunidade conseguindo entrar em redes importantes varejistas, implementando aos pouquinhos, sem ter que ter milhões de recursos financeiros, consegue sim crescer de forma orgânica, mas trabalhando esses fundamentos muito essenciais. Então é isso que eu queria trazer para a primeira aula de hoje, e acompanhe o nosso canal que a gente vai trazer constantemente novas aulas e conteúdos para ajudar você, empreendedor, a conseguir realmente colocar o seu produto nas gôndolas dos supermercados e mais, conseguir tracionar e crescer e escalar o seu negócio através dos supermercados. Então é isso. Até a nossa próxima aula. Até mais.